Estamos de volta, pessoal. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Vanessa. A paz do Senhor Jesus, a paz, Senhor. Jaque. E agora, junto com as minhas amigas, nós vamos falar sobre a ansiedade, aquela que passa do limite. Quando a ansiedade pode se tornar uma vilã. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre aquele momento em que a ansiedade deixa de ser um alerta do corpo e passa a afetar a sua vida de uma forma negativa. Então, fica conosco que esse programa está muito rico, preparado para vocês. Existe um momento em que a ansiedade deixa de ser um alerta saudável e se transforma numa vilã. Ela começa a ocupar espaço demais na nossa mente, nos deixa inquieto, tira o sono, aperta o coração e pode até causar dor no corpo. Essa é a ansiedade em excesso, que surge quando ficamos presos ao medo do futuro ou, por exemplo, ao si, e esquecemos de viver o agora. E é justamente sobre isso que o nosso versículo de hoje nos convida a refletir. Nós vamos falar do capítulo lá em Provérbios 12:13. A solicitude, ansiedade, no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Nós vamos agora voltar para os nossos adolescentes e vamos perguntar: alguém aqui já perdeu o sono por causa de alguma preocupação? Aquele sentimento de ansiedade que extrapolou a forma mais saudável de sentir e atrapalhou o momento de vocês? Eu. Pode falar. Teve uma vez, 2 vezes na verdade. Uma delas foi na escola, quando eu estava muito tenso para a prova. E eu tinha estudado bastante, só que eu precisava de bastante nota. Aí eu estudei e quando chegou na hora da prova, eu orei a Deus, igual eu sempre faço, pedindo para Ele me dar uma nota boa. Aí chegou o resultado, eu tirei a nota que eu precisava. E a outra vez foi um jogo que eu fiquei nervoso de futebol, em um campeonato que eu tive. Aí no final fui lá e consegui ser campeão, por causa que eu orei com o time. Glória a Deus. Muito bom. É muito importante, né? Que experiência maravilhosa que você compartilhou conosco, mas é extremamente importante que o adolescente, ele, inclusive, compartilhe isso. Se a ansiedade é tão grande a ponto dele estar tendo insônia e dificuldade para dormir ou uma dificuldade durante a noite em manter o seu sono, a família tem que saber, porque existem muitas questões que você pode fazer em relação à sua autorregulação. Por exemplo, respiração, um chazinho para dormir, tomar mais sol, muitas medidas que podem ser tomadas para que você tenha um sono melhor e não seja nesse ponto, né, atingido pela ansiedade. Porque o sono, para todos nós, ele é extremamente importante, mas para um adolescente que está em fase de crescimento, ele é ainda mais importante. Sem contar o seguinte, muitas vezes o adolescente ele perde o sono em véspera de prova, certo? Isso é muito comum. E o que ocorre? Um prejuízo muito grande no momento em que ele vai fazer a prova, porque ele está sonolento e porque com a falta de sono, a memória demora muito mais a se recuperar. Então, a própria performance dele na prova fica prejudicada por conta do sono, que não foi tão profundo, e o que nós temos lá por trás, a tal da ansiedade. Então, adolescente, é muito importante que você tenha boas noites de sono e não deixe a ansiedade te abater nesse sentido. Agora nós vamos fazer uma outra pergunta para vocês. Eu gostaria de saber o seguinte: como você percebe que a ansiedade, quando, vocês percebem que a ansiedade está atrapalhando a rotina? Quem pode me ajudar nisso? Perfeito. Eu percebo porque eu começo a falar muito embolado e às vezes eu até esqueço das coisas. Um exemplo, uma vez eu estava fazendo a prova, só que eu estava passando mal. Eu fui só para fazer a prova. E aí tinha várias questões lá que eu esqueci
no momento. E aí eu comecei a ficar muito preocupada, às vezes eu até fico arranhando a mão e tal. Então eu clamei ao Senhor para que Ele tirasse essa ansiedade de mim. E aí eu consegui fazer a prova e consegui tirar a nota boa. Perfeito, muito bom. E é justamente isso que a ansiedade faz. Ela interfere na rotina, provoca alterações no comportamento, no rendimento da criança, do adolescente, até mesmo nós adultos. E, bem, ela está totalmente relacionada às nossas emoções. Os sinais, eles podem incluir dificuldade de concentração, esquecimento frequentemente, irritabilidade, insônia, cansaço. Ela pode até alterar o nosso físico, a gente sente dores no corpo, dores de cabeça, ela dá ataque cardíaco, sabiam disso? Que o seu coração fica totalmente acelerado, isso tudo vem proveniente da ansiedade. E quando a ansiedade impede a realização de tarefas simples, afeta justamente o quê? A aprendizagem. Ela prejudica os relacionamentos interpessoais e é um sinal claro que precisa ser compreendida, acompanhada e trabalhada. Então, vocês, pais, prestem atenção nos seus filhos, principalmente nos adolescentes, quando eles estão mais irritados, quando eles estão mais indispostos, quando eles estão realmente precisando de ajuda. Isso é um alerta. O corpo deles estão falando e nós, pais, somos responsáveis em estar ajudando e regulando os nossos adolescentes. E uma estratégia para controlar isso, como bem a Mara falou, né? A respiração, a oração, e isso tudo vai nos dando um autocontrole. Nesse sentido, Jaque e Vanessa, a experiência que a gente tem de observar, né? Muitas vezes, quando a gente trabalha em consultório, trabalho com adolescentes, eu vejo que existe uma falsa impressão de que eles estudando mais, ou muitas vezes estudando até tarde, eles vão conseguir melhor nas provas. Por que a gente fala tanto das provas aqui? É uma dor bem comum, não é, Vanessa? Sim. É uma dor muito comum deles. Sim. Então, muitas vezes, o que você precisa descansar mais cedo. Você está ansioso demais? Chama seu pai e sua mãe para orarem com você. Uma boa noite de sono, se desprender dos livros, entender que você precisa daquele sono. E como a Jaque disse agora, se por um acaso a ansiedade ela está batendo de uma forma muito profunda e está causando em você todos esses sintomas que ela narrou, ou causando no seu filho, que nós temos pais que nos acompanham, não normalize isso. Então, Jaqueline falou para os pais ficarem atentos a essas situações quando ocorrem com o adolescente. E aqui vai a minha recomendação para você que é adolescente. Se você está com esses sintomas, chame o seu pai ou seu cuidador, a pessoa que é responsável por você, e fale para que isso seja visto, para que você possa ser ajudado da melhor forma possível. Porque a ansiedade não tratada, ela adoece, ela cronifica. Então, vamos tratar esse assunto com o devido carinho, com o devido cuidado. E aí nós temos mais uma pergunta, né, para os nossos adolescentes, para os nossos convidados que estão aqui presentes conosco. Quem você procura ou o que você faz quando percebe que está sobrecarregado? Eu procuro Deus porque eu acredito que Deus é o porto seguro e às vezes também as minhas amigas da escola. E eu acredito que você conversar com alguém, seja da sua família, amigos e principalmente com Deus, é a melhor forma de você se sentir mais leve e mais aliviado da sua ansiedade. Que bom saber, né, que os nossos adolescentes, eles procuram o Senhor, procuram a Deus, mas importante, muito importante, é saber quem você pode contar nesses momentos. Como todas as minhas colegas já falaram, é importante pais estarem atentos ao cotidiano, ao dia a dia, à praticidade mesmo do seu adolescente, para que ele possa se sentir incluído nesta família e que essa família possa acolhê-lo nesse momento. Às vezes, para deixarmos bem claro um exemplo, o seu adolescente passou por algo que o deixou extremamente triste. Essa tristeza, ela durou
ela não passou com o tempo. Ela pode acarretar uma ansiedade que venha prejudicá-lo em todas as suas atividades. Então, estejam atentos. Ansiedade em excesso não é frescura, não é falta de fé e é um sinal de que algo dentro de nós está pedindo ajuda e atenção. E Deus, que nos conhece por inteiro, nos chama a confiar nele dia após dia. Eu quero encerrar com um versículo que é um verdadeiro abraço para a alma, que está lá em 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A paz do Senhor, Jaque. A paz do Senhor, Vanessa. Paz do Senhor, Mara. A paz do Senhor, Vanessa. E a paz do Senhor a todos os adolescentes. Paz do Senhor! Muito obrigada a vocês que compartilharam seus corações aqui conosco neste programa. Se você está passando por isso, lembre-se, você não está sozinho. Deus está contigo e nós também estamos. E agora nós nos despedimos de vocês, adolescentes que estão nos assistindo. Continue conosco. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre as lutas internas, aquelas que às vezes ninguém vê, mas que todos sentimos. Até lá!